Oi, pessoal! Nesse vídeo, então, a prof vai corrigir as atividades sobre ordem em classe da nossa aula de hoje, tá? Então, aqui, a primeira atividade que nós tínhamos era a seguinte: observe o número 23.847.651 e responda. Então, a primeira coisa que a prof vai fazer é criar aqui uma tabela, aquela tabela de ordens e classes, que vai nos auxiliar a gente a responder essas atividades, tá? Então, agora eu vou colocar aqui. A letra A pedia quantas classes esse número tem. Bom, primeiramente, antes de começar, eu vou colocar, então, esse número que eu tenho aqui dentro da minha tabela que vai me auxiliar, certo? Então, o número 1, ele é a primeira ordem, a ordem das unidades. O número 5, ele representa a ordem das dezenas. O número 6 representa a ordem das centenas. O número 7 representa a quarta ordem, unidade de milhar. O número 4 representa a quinta ordem, dezena de milhar. O número 8, as centenas de milhar. O número 3, as unidades de milhão. E o número 2 representa as dezenas de milhões, ali. Então, esse aqui, pessoal, é os números que nós temos. Então, agora eu vou ver quantas classes tem esse número. Então, eu tenho classe das unidades, com números aqui preenchidos. Eu tenho classe dos milhares, com números aqui preenchidos. E eu tenho também classe dos milhões, com números preenchidos. Portanto, este número tem 3 classes. Depois, a próxima. Quantas ordens tem esse número? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso significa que esse número ele tem 8 ordens. Na letra C, quantos algarismos diferentes esse número tem? Então, eu precisava olhar para esse número e ver se tem algum número repetido. Se tem número repetido, então eu só vou contar esse número uma vez. Se não tem repetido, eu vou contar quantos algarismos tem ao total. Então, vamos ver. O 1 não está repetindo em nenhuma outra ordem. O 5 não está repetindo. O 6 não repete. O 7 não repete. O 4 não repete. O 8 também não. O 3 também não. E o 2 também não. Isso significa que esse número ele vai ter 8 algarismos diferentes. Vejam, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7 e 8. Depois, qual algarismo ocupa a quinta ordem? Então, a gente vai ver aqui. A quinta ordem, que é a nossa ordem das dezenas de milhar, quem ocupa essa ordem é o algarismo 4. Então, eu vou colocar aqui para vocês o 4. E na letra E pede qual o nome da segunda ordem. A segunda ordem que nós temos é, então, a classe dos milhares. Depois, na número 2, a gente tem, escreva o número natural que tem. Já vou colocar ali minha tabela para ajudar. A letra A, então, 5 unidades de milhão, 3 centenas de milhar, 8 centenas, 4 dezenas e 9 unidades. Então, eu vou usar essa tabela aqui, que a prof construiu aqui, para me auxiliar a resolver, então, essa atividade. Então, veja, eu tenho 5 unidades de milhão. Unidade de milhão está representada aqui na sétima ordem, então, aqui eu tenho os 5. Agora, eu tenho 3 centenas de milhar. Centenas de milhar ocupa a sexta ordem, então, aqui eu vou colocar o 3. Depois, eu tenho 8 centenas. Centenas é a nossa terceira ordem, então, eu vou colocar aqui o meu número 8. Eu tenho também 4 dezenas, então, aqui onde eu tenho a segunda ordem das dezenas, eu vou colocar o número 4. E na primeira ordem, eu tenho as unidades e o exercício me pede 9 unidades, então, eu vou colocar aqui o 9. Vejam que dezena de milhar eu não tenho ninguém, então, eu vou preencher esse espaço com o 0. E unidade de milhar eu também não tenho ninguém, então, eu vou preencher com o 0. Isso significa que o número que eu estou procurando é 5.300.849. Depois, nós temos, então, a letra B. Então, a prof vai apagar aqui esses números e vamos começar
tudo de novo. Então, na letra B, nós temos aqui 7 centenas de milhar. Centenas de milhar ocupa, então, a sexta ordem. Então, eu vou colocar aqui o 7. Depois, eu tenho 5 dezenas de milhar. Dezenas de milhar é a nossa quinta ordem. Então, eu vou colocar aqui o meu número 5. Eu tenho também 8 centenas. Então, aqui na classe das unidades, eu tenho a terceira ordem centenas. Vou colocar aqui o número 8. Eu tenho também 2 dezenas. Vou colocar aqui o meu número 2. E eu tenho também 4 unidades. Veja aqui, unidade de milhar, eu não tenho ninguém. Então, eu vou completar essa casa com o 0. E, portanto, o número que eu estou procurando é 750.824. Depois, eu tenho ali atividade número 3. A média das medidas de distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente esse número grandão ali. Então, eu vou colocar aqui embaixo a nossa tabela para ajudar a gente a resolver novamente essa atividade. Então, na letra A, pede, separe esse número em classes. Então, eu vou colocar aqui para vocês esse número que eu tenho. Então, na classe das unidades, eu vou pegar os 3 últimos números e vou copiar aqui embaixo. Então, os meus 3 últimos números são esses, 0, 0, 0. Então, aqui eu vou colocar 0, 0 e 0. Agora, na classe dos milhares, eu vou buscar o número 600 e vou colocar, então, aqui embaixo para nós, o número 600. E ainda eu tenho o número 149, onde ele vai estar ocupando a classe dos milhões. Então, aqui, 149. Então, separei esses números já dentro da minha tabela. Agora, eu vou colocar eles em classe. Então, o 149, ele está representando a classe dos milhões. O 600 está representando a classe dos milhares. E o 000 representa, então, a classe das unidades. E na letra B, ainda pede, escreva por extenso como se lê esse número. Então, a gente vai ler da seguinte forma, 149 milhões e 600 mil. E a atividade, então, 4, a gente tinha um enigma, né? E a gente precisava descobrir qual era o número que a gente tinha dentro de pistas. Então, dizia, siga as pistas e descubra o numeral correspondente. Marque com um X a resposta certa. Então, a gente tinha, pessoal, esses números aqui e a gente tinha que seguir essas pistas. A primeira pista que a gente tinha é que o número, ele tem 6 algarismos. Se esse número tem 6 algarismos, isso significa que a gente tem um número com 6 ordens. Então, coloquei aqui para vocês essa tabela e a gente vai ajudar a preencher essa tabela para descobrir qual é o número que a gente quer descobrir. Então, pista 2. O algarismo da primeira ordem é o 5. Então, aqui na primeira ordem, eu vou escrever o número 5. A pista número 3. O algarismo da sexta ordem é o dobro de 2. Então, aqui, na sexta ordem, o dobro de 2 é 4. Pista número 4. O algarismo das centenas é igual a 3 menos 2. Então, a centena está aqui na terceira ordem, né? E o número é 3 menos 2. Essa continha, 3 menos 2, resulta, então, em 1. Depois, a pista número 5. A segunda e quarta ordem tem o número 8 e 3. Então, a segunda ordem, que é as das dezenas, tem o número 8. E a quarta ordem, que é a unidade de milhar, tem então o número 3. E por fim, a pista 6. O algarismo da quinta ordem é a soma da sexta e da quarta ordem. Então, esse número aqui, basta somar o 4 e o 3. 4 mais 3, então, igual a 7. Agora, eu vou analisar esses números que eu tenho. O número que eu quero descobrir, então, é 473.185. Pessoal, essas, então, são as correções das nossas atividades de hoje.